Olá, estudante do Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Souza, Intercultural Brasil-China. Eu me chamo Matheus Magalhães, sou bolsista PIBID, um projeto que é coordenado pelo professor Fabiano, supervisionado pelo professor Renan. E hoje, junto ao José Pedro, que também faz parte lá do PIBID, a gente selecionou uma das perguntas do Converciência, né, que foi ministrado, foi uma palestra que foi ministrada pelo professor Lucas Sigô para o colégio, e uma das perguntas que surgiu foi sobre o que seria o átomo, né? E aí eu e o José Pedro, a gente fez uma pesquisa a respeito de como foi toda essa ideia do átomo, por que se perguntavam sobre o átomo e como que foi a evolução sobre esse conteúdo, esse tema, que aparece bastante, principalmente em química, no ensino médio, mas aparece na física também. Ele tem todo um conceito físico por trás também. Tá? Então é muito importante, é muito legal saber como funcionam os diferentes modelos atômicos que foram sendo criados ao longo da ciência. A motivação, né? Desde a Grécia Antiga, os filósofos gregos se perguntavam se os objetos poderiam ser divididos em pedaços cada vez menores até um tamanho indivisível. Inclusive, átomo significa indivisível. O próprio Lucas Sigô, na palestra, ele falou isso, né? Aquele A é um prefixo, tá? De não, de in, sabe? Não divisível, indivisível, tá bom? Então, ele até fez um exemplo que seria o seguinte: imagina que você tem um pedaço de madeira e você vai raspando, 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 raspando ele vai soltando aqueles farelinhos, né? Até ficar só os farelinhos. Será que ainda tem como raspar os farelinhos? Sabe, aonde que vai chegar isso? Se perguntavam os gregos. Outra ideia também, uma analogia que a gente pode fazer, imagina a praia, ali a parte da areia, né? Aqueles grãozinhos de areia, né? Será que daria para raspar aqueles grãozinhos de areia? Se perguntavam os gregos. Um desses filósofos gregos se chamava Demócrito, né? E ele acreditava que toda a matéria era constituída por bolinhas muito pequenininhas, né? Esferas maciças, tá? Que seria a menor parte dessa matéria. Ou seja, você conseguiria reduzir cada vez mais qualquer objeto, qualquer matéria, até você chegar no que seria o átomo para ele, né? Que seriam esferas pequenininhas, maciças. Seguindo na linha de raciocínio de Demócrito, um cientista inglês chamado John Dalton, em 1808, ou seja, a gente estava falando de Grécia Antiga e agora a gente já está no século XIX, então passaram-se milênios até se tocar novamente do assunto sobre átomo. E ele continuou com uma ideia parecida, de que os átomos eram, sim, esferas pequenininhas, maciças, porém agora a diferença é o seguinte: cada matéria, cada elemento químico possui átomos diferentes entre si. Então, reparem, o elemento A, os átomos dele são bolinhas azuis com X, né, neles. Os átomos do elemento B são rosa com um raiozinho. E os átomos do elemento C são verdes com um solzinho. E isso tudo é para diferenciar, tá? É claro, uma representação, tá? Não que ele pensasse que fosse com essas figuras, enfim. Mas eram esferas maciças, porém com características diferentes cada uma, tá bom? Dependendo do elemento químico. Bom, em 1898, após Dalton, o Thomson propôs um modelo atômico diferente. Ele também era inglês e, segundo as experiências dele, já se sabia sobre cargas elétricas negativas, né, que são os elétrons. E o que acontece? Esse átomo, ele na natureza, ele é neutro. Ele ali por natureza, ele é neutro, né? Então, para esse átomo ser neutro,
como ele tem cargas negativas, ele também precisa de cargas positivas. Ou seja, esse átomo agora é constituído por cargas positivas e negativas. Esse modelo também é conhecido, muito chamado de pudim de passas. E aí reparem o seguinte, bom, continua sendo uma esfera maciça segundo Thomson. Isso está parecido com o modelo de Dalton. Porém, como tem cargas positivas e negativas, meio que rompe com a ideia de o átomo ser indivisível. O que se tem de ideia de átomo não é indivisível mais, porque agora tem cargas que constituem esse átomo, que fazem parte desse átomo também. Já o Rutherford, em 1911, ele propôs o seguinte, que após alguns experimentos, ele reparou que esse átomo, com a ideia que você tem de átomo, já com cargas compondo ele, ele é vazado. Muita parte dele é em branco, é vazia. Quer dizer, na verdade, a maior parte do átomo ela é vazia. Ele constitui apenas de um núcleo, com essas cargas positivas, que é o próton, no caso. Até então não se sabia do nêutron. E os elétrons eles orbitavam em relação a essa carga positiva, ao próton. E segundo esse modelo de Rutherford, os elétrons orbitavam com o mesmo raio em relação ao próton. É análogo ao sistema solar, que a gente conhece. Com o Sol sendo a carga positiva sendo o núcleo, e um planeta ali sendo o elétron, por exemplo. Em 1913, o dinamarquês Niels Bohr, ele sofisticou a ideia de Rutherford, só que a diferença agora é que haviam órbitas circulares diferentes, todas concêntricas, com um núcleo ainda, que também acreditava ser composto apenas por cargas positivas, os prótons. E aí se tem, na verdade, camadas de órbitas de elétrons, né? E aí a mecânica quântica também fala bastante sobre isso. Cada um desses elétrons em diferentes órbitas possuem níveis de energias diferentes. E aí é um modelo bastante estudado no ensino médio, na física, na química, e que revolucionou a história da ciência. O Bohr foi importantíssimo, como eu disse, na mecânica quântica. Ele fez vários trabalhos com Heisenberg, por exemplo, e outros grandes aí da ciência. Foram um dos caras que ajudaram a trazer grandes avanços na ciência, na tecnologia e para a humanidade no geral. Obrigado aí pela atenção, tá? Um abraço aí para vocês e bons estudos.